E se eu te dissesse que existe um livro real, guardado por universidades e estudado por cientistas, linguistas e criptógrafos do mundo inteiro, mas que até hoje ninguém conseguiu ler uma única palavra? Um livro cheio de plantas que não existem, símbolos que não se repetem como nenhuma língua conhecida, e diagramas que parecem misturar ciência, corpo humano e algo. Alguns dizem que ele é alienígena, outros que é um código secreto impossível de quebrar. E há quem acredite que tudo isso não passa de uma farsa genial. Hoje, nós vamos falar do manuscrito Voynich, mas sem medo, sem misticismo barato e sem exagero. Só história, simbolismo e uma pergunta central: o mistério está mesmo no livro, ou na forma como a mente humana reage ao desconhecido? Para começar, o nome Voynich não é antigo. Ele vem de Wilfred Voynich, um livreiro polonês que, em 1912, comprou uma coleção de manuscritos raros na Europa. No meio deles estava esse livro estranho. O manuscrito parecia antigo, e ele era mesmo. Análises posteriores, feitas com carbono 14, mostraram que o pergaminho foi produzido entre 1404 e 1438, ou seja, no início do século XV. Não era uma falsificação moderna tentando enganar alguém. Ele nasceu em plena Idade Média. O problema é que ninguém sabia quem escreveu, onde exatamente e, principalmente, o que estava escrito ali. O próprio Voynich tentou decifrar o texto, procurou especialistas, divulgou o livro e, sem querer, acabou criando um dos maiores enigmas da história moderna. O manuscrito Voynich tem cerca de 240 páginas, escritas num alfabeto completamente desconhecido, com ilustrações que são divididas em blocos bem claros. Primeiro, temos as plantas estranhas, que não correspondem a nenhuma espécie que a gente conheça hoje. Depois, diagramas astronômicos e astrológicos com sóis, luas e estrelas. Em seguida, desenhos do corpo humano, principalmente figuras femininas ligadas a tubos, líquidos e estruturas circulares. E por fim, sequências que lembram receitas ou instruções. Nada disso, isoladamente, é sobrenatural. Tudo isso era comum em manuscritos medievais. O estranho é a combinação de tudo isso e o fato de o texto seguir padrões linguísticos reais, como repetição, ritmo e estrutura, mas sem bater com nenhuma língua conhecida, seja ela viva ou morta. Isso descartou uma coisa importante. Não é um amontoado aleatório de símbolos. Existe uma ordem ali, a gente só não sabe qual é. Agora, vem um ponto essencial. Durante séculos, o Voynich foi visto como um mistério histórico. Nada além disso. A ideia de linguagem alienígena não nasceu no manuscrito. Ela nasceu no século XX, especialmente depois da popularização da ficção científica, do avanço da corrida espacial e do aumento do interesse global por vida fora da Terra. Foi aí que alguns pesquisadores independentes, ufólogos e entusiastas começaram a sugerir: e se isso não for medieval, e sim algo não humano? É nesse momento que a coisa fica curiosa, porque a gente começa a misturar fatos, distorções e invenções. Vamos separar as coisas. Existem as partes verdadeiras. O texto é indecifrado até hoje. As imagens fogem do padrão botânico moderno, e há estruturas que parecem avançadas para a época. Depois, vem as partes distorcidas. Muita gente ignora que o pensamento medieval era simbólico, não científico como o nosso, e projeta o conhecimento atual em uma mentalidade de 600 anos atrás. E as partes inventadas. A ideia de que o livro não poderia ser humano, e a noção de que mistério automaticamente significa uma origem extraterrestre. Nenhuma dessas teorias mais fantásticas se sustenta historicamente, mas elas se sustentam emocionalmente. E é aqui que está o coração do nosso vídeo. O Voynich não fascina pelo que ele é, ele fascina pelo que ele ativa na mente humana. Vamos analisar 3 pontos principais. O primeiro é a curiosidade pelo proibido. Aquilo que não pode ser lido parece esconder algo muito poderoso. A nossa mente associa mistério a valor. Se é secreto, deve ser importante. O segundo
é o desejo de controle sobre o invisível. Decifrar o livro seria como provar que nada está fora do alcance da nossa razão. Seria quase um troféu psicológico para a humanidade. E o terceiro é o medo e o mistério como uma narrativa cultural. Desde os mitos antigos até os filmes modernos, a gente aprendeu a transformar o desconhecido em algo ameaçador ou extraordinário. Mas o manuscrito não ameaça ninguém. Ele reflete a nossa dificuldade de aceitar que nem tudo foi feito para ser entendido por nós. Pelo menos, não ainda. E se esse tipo de investigação te interessa, aproveita para curtir o vídeo e se inscrever no canal. Isso ajuda demais a manter esse espaço vivo, com conteúdo que respeita a sua inteligência. Então, o que o Voynich provavelmente é, historicamente falando, as teorias mais sérias apontam para algumas possibilidades. Poderia ser um compêndio simbólico, onde as imagens não representam o mundo real, mas sim ideias, conceitos ou crenças. Poderia ser um sistema de escrita codificado para um grupo específico, como uma seita, uma sociedade secreta ou uma guilda de alquimistas. Ou, talvez, fosse até um experimento linguístico de alguém muito à frente do seu tempo, criando uma língua artificial por puro prazer intelectual. Nenhuma dessas explicações diminui o livro. Pelo contrário, ele nos lembra que o conhecimento humano não nasceu de forma linear, e nem sempre foi tão racional quanto a gente pensa hoje. O mundo medieval era cheio de símbolos, alegorias e formas de pensar que hoje parecem estranhas. E simbolicamente, o Voynich é ainda mais poderoso. Ele mostra que o mistério não é uma falha da realidade. Ele é parte dela. Quando a gente não entende algo, nós projetamos nossos medos, nossos desejos, nossas crenças, nossas fantasias. Não porque somos fracos, mas porque somos humanos. É a nossa forma de dar sentido ao caos. No fim das contas, talvez a maior ilusão seja achar que o poder está escondido nas páginas de um livro. O poder nunca esteve no manuscrito. O poder sempre esteve na mente humana, na forma como a gente interpreta, projeta e reage ao desconhecido. O manuscrito Voynich não pede crença, ele pede consciência. Consciência de como a nossa própria mente funciona. Agora, eu quero saber de você. Você acha que esse livro é um código real que a gente ainda não compreendeu? Ou ele é um espelho perfeito da nossa necessidade humana de ter mistérios para resolver? Conta aqui nos comentários a sua visão, suas lembranças sobre o tema, ou suas reflexões. Sem medo e sem exagero. E se você curtiu essa abordagem mais profunda e lúcida sobre o assunto, deixa o seu like, se inscreve no canal e continua comigo, porque tem muito mais vindo por aí. A gente se vê no próximo vídeo.